Sejam bem-vindos! Você entrou no alvo, eu sou Heron Falbo e estamos aqui com Alexis Duvaux. Alexis é um empresário, executivo da Incentivo Brasil e produtor de eventos. Então junte-se a nós, senta-se ao redor dessa fogueira linda e vamos ouvir as palavras desse nobre e poderoso cavalheiro, Alexis Duvaux. Muito obrigado por aceitar o convite aí, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Ouvir coisas boas de você, dos nossos amigos em comum que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Você está há quanto tempo aqui no Rio? Então, o Rio faz uns 15 anos já, tendo morado em São Paulo, Campinas, Porto Alegre, Recife, Salvador. Uau. Eu conheço bem o nosso Brasil, que eu tanto amo, devido E você já morou em outros lugares sem ser o Brasil, não? devido ao primeiro emprego, que foi a Tokstok. Sim, eu vi nas suas entrevistas. A sua irmã foi a fundadora, né, do Tokstok? Foram 30 anos à frente das lojas, na área comercial, e até vender a um grupo estrangeiro em 2012. Vocês venderam para Carlyle, né? Igual a CVC? Isso, que é o grupo Carlyle que vendeu também para a CVC. É. Eu lembro Mas dessa época. Bons tempos. Guilherme Paulos. Meu terno não é mais o mesmo do tempo da Tokstok. Meu terno agora tem brilho. Nós estamos em pleno carnaval. Hoje, segunda-feira, segundo dia dos desfiles do Grupo Especial. E, obviamente, um aperto no coração com a Sapucaí sem barulho, sem desfile. E dezenas de trabalhadores, centenas de trabalhadores parados. Uma situação bastante difícil para todos, né? Lá fora aqui estão tocando aqui um sambor. Não sei se dá para ouvir aqui, mas eu fiquei ouvindo o dia inteiro aqui. Quando eu ia entrar no teu programa, eu estava com samba, porque eu estou fazendo um carnaval em casa, para não perder o costume. Então, vesti claro que senão... e tinha um samba, mas como a nossa conexão demorou, você acabou não ouvindo, mas eu tinha preparado um samba. Poxa, eu perdi. Eu perdi o samba. Aí você perdeu o samba, mas enfim. Agora eu preparei outra coisa para você. Eu preparei um vinho para a gente poder brindar. Estamos aqui. Isso. Vamos tomar um Merlot hoje. Tá ali. Brindar a vida. Né? Nós temos que manter as esperanças, manter e ter o pensamento positivo, se precaver. Nada de festa nesse momento. Tá? Ficar em casa, sair na rua com máscaras e ter a esperança que tudo vai passar, que a vacina já está andando e que não vão passar esse momento muito difícil e ter um grande 2022 que nos espera à frente. Amém, tamo junto. Lehaim. E aí, Alexis, então, agora que esse ano foi o primeiro ano que, desde quantos anos? 25, 15 anos, né, que você falou que tá aqui? Primeiro ano que você não está fazendo carnaval, que você não está fazendo seu camarote? Então, na realidade, em 2008, anunciaram o Ano da França no Brasil. E aí, em 2009, eu quis fazer um projeto contributivo e inventei de fazer um desfile sobre a França na Marquês de Sapucaí. Então, procurei o Jaider, da Grande Rio, que eu já conhecia, que já tinha me chamado para a escola, gentilmente, na diretoria da escola, desfilando já há uns 4, 5 anos com a Grande Rio. Jaider Soares, que eu conheci dentro da Tokstok, comprando móveis. E fui procurar e, então, juntei 15 grandes empresas francesas e fizemos o Ano da França no Brasil, na Sapucaí. E trouxemos o Moulin Rouge de Paris. Naquela ocasião,
Eu ia te perguntar, e você dançando no sambódromo, você desfila mesmo? Você vai lá e como é que é a sua Ah, dança? francês não tem pé de samba, não. Eu dedinho e olha lá. Mas dá para desfilar, isso aí, francês não tem samba no pé, não. Não tem E não esperança. tem até hoje, mas eu sou apaixonado pela cultura popular brasileira. Defendo, acho que ela é muito sacrificada, ela não tem a exposição que ela merece, e sempre que eu posso, eu trabalho nesse sentido. Sou apaixonado por Parintins, sou apaixonado pelas festas juninas, sou apaixonado pelo Carnaval do Rio, e tanto é que eu estou agora trabalhando num projeto junto à França de levar o nosso carnaval para lá. Mas voltando, Ah, então, teve o desfile da Grande Rio e um camarote onde os empresários foram para poder assistir a Grande Rio. Né? E aí eu percebi naquele ano que esses empresários todos estavam recebendo clientes no camarote da Grande Rio. Aquele ano foi um grande sucesso, fizemos um belíssimo desfile. E no ano seguinte, junto com a Câmara de Comércio França-Brasil, a Câmara me sugeriu, e os empresários, de fazer um camarote. Mas eu não tinha experiência nem expertise, e eu tinha terminado meu projeto, eu tinha as lojas da Toksdok, mas insistiram tanto que aí eu fui encontrar o Rio Samba e Carnaval, famoso na Avenida, e comprei um espaço e a Rio Samba e Carnaval fez o primeiro camarote em 2010, Espaço França-Brasil. 600 pessoas, dividido pelas noites dos desfiles, e aí começou um camarote de business, de e relacionamento. você organizava tudo? Você era sempre o mestre de cerimônias, ou a pessoa que botava tudo para rodar? Não entendi? Você que organizava tudo do camarote? Sim, na realidade, 2010, a Rio Samba e Carnaval fez toda a minha operação e eu trouxe os clientes, as empresas, acompanhei o layout do camarote, né? Obviamente, mas eles que fizeram a operação. E percebi E, o quanto. uma curiosidade minha era como é que você compõe os convidados, como é que. é, Bom, deve ter sido diferente, mas no geral, em média, como é que você fazia quem chamar, como compor o ambiente, né, para ficar agradável para todos? Então, nós temos 5 dias de evento. E uma característica absolutamente genial: é o único evento no mundo que tem 6 horas de duração, praticamente 8 horas de duração, começa às 9 da noite, termina às 6 da manhã. Então, se comparado a um Roland Garros, uma Fórmula 1, ou até uma Copa do Mundo, onde as empresas levam seus clientes para relacionamento, nós temos na mão aí 8 horas para estar com o nosso cliente. Então, favorece os negócios. Tá? Em Roland Garros, você fica quietinho assistindo. Você que é um jogador de tênis, que eu estou sabendo, em Roland Garros, você fica quietinho assistindo o jogo, você não fala com o seu cliente. Agora, imagina num camarote, na Sapucaí, você tem 8 horas para tomar uma E champanhe. ainda tá bebendo, né? Tá todo mundo bebendo, levantando o Todo dedinho, mundo aí fica bebendo, mais, todo mundo bebendo. fica mais Os franceses propício. levantando o dedinho e as outras comunidades, de uma forma geral, de outros países também levantando o dedinho, e os empresários brasileiros já se ensaiando com passo de samba dentro do camarote. Mas isso é fenomenal. Então, aí nos 5 dias, a gente consegue dissociar os 2 primeiros dias, grupo de acesso, para o RH das empresas, campanha de incentivo. E aí eu vendo isso para o ano inteiro, para que a empresa beneficie seu melhor funcionário, o funcionário que mais se destacou no ano. Aí a gente trabalha isso nos 2 primeiros dias. Aliás, desculpa, a gente trabalha isso no sábado, porque na sexta-feira a gente abre o Carnaval Carioca com uma ação social. Aí, depois da ação social e depois do endomarketing junto com os funcionários, nós temos domingo e segunda. Aí é puro relacionamento, é business. É a empresa com seus clientes. E sábado os campeões também.
E que empresa com seus clientes? Uma empresa ganha um certo número de convites e convida seus clientes e executivos, é isso? Na realidade, as empresas compram cotas de convite, exatamente para depois distribuir, mas também elas compram ativações, inúmeras ativações, vai desde vans plotadas, as vans que transportam os clientes, logomarca em camisas, logomarca no interior do camarote, ativações a nível de espaço, espaço da beleza, espaço da massagem, tem uma série de ativações, o painel central, painel de LED. Então, nós temos aí também ativação de marca que funcionam muito bem. No geral fica um bando de homem de cabelo branco ou tem umas mulheres bonitas também? Como é que funcionam os convites? Bem, o meu público é empresário, né? Eu não é um camarote de festa, não é um camarote de juventude. É business mesmo, assim, fica um ambiente mais sério. Fica um ambiente, sobretudo, confortável demais, porque 1.000 metros quadrados para 400 pessoas por noite. Você imagina, então ninguém se esbarra, não tem fila para banheiro, não tem fila para poder jantar, é uma tranquilidade só, exatamente porque existe dentro do camarote empresários brasileiros e empresas europeus, aliás, chinês, americanos, hoje em dia se estendeu a outros países, e esse público que vem de fora, que são chamados pelas empresas, que chamam as matrizes deles, eles gostam de conforto. Então, eu sou obrigado a manter um conforto, e meu público começa com 40, 45 e vai até 80 anos. Mas eu não tenho balada, eu não tenho DJ. Então, eu tenho 35, ainda não estou convidado não, né? Eu tenho que esperar um tempinho aí para passar do cut-off point. Tipo, eu tenho 35, eu não estou convidado, então. Você tem o quê? Eu tenho 35, eu não estou convidado, então. Mas se você quer business, conforto e qualidade, pode vir. Valeu, muito obrigado. Você sabe que eu não sei se te falaram, mas eu sou do mercado financeiro, né? Então estou acostumado a ir em muitos desses coquetéis e coisas de networking. Eu também organizo alguns, não do seu nível, né? Não no maior evento do mundo, mas em alguns eventos menores já organizei alguns coquetéis. Então eu sei bem como é que é essa coisa aí de né, saber quem chamar e quem botar junto, né? É uma arte, né? É uma arte. É um trabalho que levar 6 meses praticamente para poder estar prestando todos os trabalhos necessários para que nasça o espaço com champanhe francês. Tá? O único camarote da Sapucaí que serve champanhe francês para mostrar exatamente a qualidade que nós proporcionamos para esses empresários e o conforto que tem nesse espaço que fica no setor 5 especial, Camarote Mais Brasil. E ele é um dos maiores ou maior? Como é que é em termos que eu não conheço? Eu confesso que eu sou totalmente ignorante com carnaval. Acho que fui uma vez ou outra. Porque eu morei muito tempo fora do Brasil. Sapucaí eu acho que eu nunca fui, não, na verdade. Acho que eu fui só em Salvador. Olha, as nossas empresas compram e não se preocupam com mais nada, porque a gente vai até buscar os clientes das empresas nos aeroportos, nós reservamos os hotéis da cidade, da Orla, de Copacabana, principalmente. Nós temos um hotel em especial, super parceiro, que é o Fermão, mas os outros hotéis também trabalhamos com reserva, dependendo da demanda dos clientes. Então, a partir daí, o cliente se credencia para o camarote, depois pegamos nos hotéis e levamos na porta do camarote, então não tem preocupação nenhuma, já veste a camisa, já tem um receptivo da cultura popular brasileira, das passistas, recebendo os clientes na porta do camarote, com mini show na própria porta do camarote, taça de champanhe de boas-vindas, e aí eu desfruto a noite inteira de todos os serviços que a gente proporciona, desde salão de beleza, salão de massagem, experiências virtuais. Esse ano tinha um cassino que muito deu o que falar
na imprensa, porque... Conta sobre essa história que o pessoal que a polícia apareceu na quarta-feira. Exatamente. Nós tivemos um cliente inesperado, que foi a Polícia Federal, mas ela fez o trabalho dela. Ela recebeu uma denúncia que nós estávamos usando dinheiro no cassino. Obviamente, isso não era verdade, isso foi algum invejoso. Nós tínhamos um cassino de Las Vegas de 400 metros quadrados, onde as pessoas brincavam junto a 18 croupiers, dos blackjack, craps, roulette, poker e até slot machine. Mas as slot machine eram, obviamente, como que fala, de videogame. Videogame. Tá? E eu já tinha, inclusive, ido a Brasília, você que é de Brasília, que eu já sei, você vê que eu estudei sobre você antes da live. Me sinto lisonjeado. Eu fui a Brasília, na Câmara dos Deputados, para falar sobre... Porque existe, na Câmara dos Deputados, em Brasília, essa retomada dos cassinos no Brasil, que eu sou totalmente a favor. Tá? Isso é isso que eu ia te perguntar sobre isso. O que a gente tem que fazer para voltar aos cassinos? Você que está mais por dentro dessa história. Os cassinos têm que entrar em resorts e tem que ter legislação, obviamente, mas é fundamental para a atividade econômica, é fundamental para o entretenimento, é fundamental para emprego, uma série de situações. E não tem por que o Brasil, um país com aquela dimensão, não possa ter seus cassinos e seus jogos. Até os próprios... Ou ao menos deixar os estados decidirem por si só, né? Porque o Brasil supostamente é uma federalista, né? Não é unitário, então não deveria ter uma lei federal proibindo os estados de fazerem as próprias decisões, né? Exatamente. E aí eu fui a Brasília, junto à Câmara dos Deputados, informar que eu estava falei com o deputado do Rio de Janeiro, do cassino, mandei carta para o superintendente da Polícia Federal, contratei uma empresa de cassino de São Paulo que já faz para casamento, para festa de final de ano, etc., que é a Cassino Experiência, e junto ao superintendente mandei a carta explicando de como que seria o cassino. Então não tinha porquê, porque era um cassino lúdico, era um cassino brincando de fichinha, não tinha porquê ter essa visita da Polícia Federal. Mas ela aconteceu na quarta-feira, no dia de cinza, e, obviamente, foi... Mas eles interromperam alguma coisa? Eles interromperam alguma festa, alguma coisa que estava acontecendo? Não, porque na quarta-feira já tinha acabado o carnaval e a gente estava em pleno... Quer dizer, a gente estava... Os desfiles, a gente estava em o dia da apuração. Aí foi constatado que não tinha nada errado, obviamente, e no sábado nós reabrimos para o desfile das campeões com câmaras lotado. E não tinha mais ingresso para vender. Não tinha mais ingresso nenhum para vender, porque deu uma repercussão tão grande em todos os canais de televisão, enfim. Então foi polêmico. Eles te ajudaram. Foi polêmico, com certeza, mas foi proposital. E eu sou uma pessoa a favor. Você sabe que existia praticamente uns 50 a 60 mil pessoas empregadas pelos cassinos quando o presidente Dutra, encerrou e fechou os cassinos no Brasil. É um absurdo mesmo. Isso aí é uma coisa que não dá para entender muito. É uma coisa que poderia salvar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um dos que mais foram atingidos por uma coisa dessa, né? Porque o turismo é muito fomentado pelo jogo, pelos cassinos. Com certeza. Só você olhar pelo hotel de Petrópolis, eu acho que é a Quitanda, eu não lembro exatamente onde tinha o cassino, Sim. De ver como que ficou, como se desenvolveu economicamente falando na época e como isso hoje retraiu demais e quanto isso precisava voltar, entendeu? Então, sem dúvida nenhuma, os cassinos são um gerador de uma economia. Só olhar para Las Vegas, para Macau, etc. e tal, para entender da necessidade e da importância. Como foi para você essa transição de ser um executivo da Tokstok de tantos anos para organizar full-time eventos e coisas sociais? Porque eu imagino você como economista, alguém que estava behind the desk, né? Tipo, trabalhando, vamos dizer, no preto e branco,
diariamente para ir para uma coisa social, de festas e de organização e de tudo mais, é um mundo totalmente diferente, né? É um mundo totalmente diferente, sem dúvida nenhuma. Eu vou até falar para quem está nos ouvindo que essa transição ela ocorreu. Primeiro que eu sou um apaixonado pela cultura popular brasileira, já falei, mas eu nunca perdi um desfile na Sapucaí desde que eu cheguei no Brasil há 30 anos atrás. Sempre gostei de eventos, desde pequeno. A Tokstok foi uma empresa familiar, no qual eu me dediquei durante 30 anos, até ela ser vendida. E o que me fez entrar realmente nesse negócio da Marquesa Sapucaí, dos eventos, porque a gente também, a nossa empresa hoje faz evento corporativo, né, na demanda, vamos dizer assim, e também leva clientes para outros, a própria, lá na Amazônia, do Parintins. Né? Então, mas também nós fazemos eventos corporativos, levamos também o carnaval para fora das fronteiras do Brasil. Mas o que fez acontecer, sem dúvida nenhuma, o Ano da França no Brasil, esse contato junto à Grande Rio, junto ao Jair Soares, que é um apaixonado também por carnaval, que é um marqueteiro, a ver com a escola dele, o quanto ele sabe proporcionar a nível de muita celebridade, uma visibilidade muito grande dentro dessa escola Grande Rio, e aprendi muito, e enfim, e aí foi acontecendo. Começou com um espaço pequeno, Espaço França Brasil, em 2010, onde tinha 200 pessoas por noite, e hoje nós temos aí 400 pessoas por noite num espaço de 1.000 metros quadrados sediado no setor 5. Né? O que aconteceu para você sentir que você ia fazer isso mais do que ser executivo? Porque mesmo o Tokstok tendo sido vendido, você poderia ter optado por continuar dentro do mundo corporativo, né? Certamente com os contatos que você fez, né, a sua estatura dentro da empresa, você poderia ter saído de lá para qualquer outra função ou até montado sua própria empresa de outra maneira. Qual foi o momento que você soube, não, quero me dedicar para essa coisa de eventos, para essa coisa de networking, de juntar as pessoas? Então, sem dúvida nenhuma, o 2009 e 2010 foram 2 anos de aprendizado, de aprendizagem, né? E eu estava fazendo as coisas paralelas. Né? Eu estava na Tokstok, fiz o projeto do Ano da França trabalhando demais. E fiz o camarote de 2010 na Sapucaí. Em 2010 que eu realmente percebi que havia essa demanda da parte das empresas de poder receber seus clientes de negócio, e eu sou uma pessoa que amo fazer, encontrar, receber. Eu adoro receber em casa, adoro receber, isso é uma coisa que vem do meu DNA. A minha mãe já era uma pessoa assim, era grande jantar em casa sempre, então gosto de receber. Mas o que mais me motiva ainda é ainda apresentar as pessoas que estão presentes. Um político, um empresário, um outro empresário. Então, isso me motiva muito, esse meio-campo, de poder estar socialmente falando, juntar essas pessoas que estão, como também uma empresa que precisa de um evento ou motivacional, uma viagem internacional, ou aqui no Brasil uma ação motivacional, sempre me motiva em trabalhar, e aí eu não tenho mais hora nessas horas para poder chegar ao resultado. É muito bom, né? Quando você tem essa motivação intrínseca, né, para fazer alguma coisa acontecer. Ainda mais quando é seu filho, né? Uma coisa que você que iniciou e fez crescer com tanto sucesso. E eu queria também te falar um ponto importante da Sapucaí hoje, que é a nossa ação social.
Ela leva 400 crianças de 6 ONG e eu agradeço a todas as empresas que apoiam. É fundamental esse momento. A ação social ela abre o Carnaval Carioca na sexta-feira com o hino nacional na porta do camarote, na presença das ONG. Os jovens dessas ONG cantam o hino nacional e depois desfrutam de uma noite com todos os serviços do camarote para eles. É uma emoção muito grande. Nós temos cobertura de uma grande rede de televisão todo ano, a quem eu agradeço também, que é a TV Globo. E é muito importante esse momento que a gente proporciona para essas ONG como Amiratos, Sensotraco, Gol de Letra do nosso amigo Raí. Tá? É um momento muito especial. Maravilha, parabéns, muito bom. Qual é o nome, de novo, da empresa, do projeto? Um sorriso vale mais que 1000 palavras. Muito bom. Essa alegria do brasileiro e que me conquistou há 30 anos atrás. Nós estávamos falando disso hoje com um chefe francês, porque agora tem eu tenho o meu canal IBTV do YouTube, onde eu estou entrevistando grandes chefes aqui no Rio de Janeiro, chama Na Intimidade do Chefe, e a gente estava falando exatamente isso. Chefe francês hoje dizendo por que se apaixonou pelo Brasil. E o Brasil tem esse fator apaixonante que é o seu que está no DNA dos brasileiros, que é essa alegria. Não importa questão financeira, questão econômica, entendeu? Você vai encontrar essa alegria em todos os brasileiros. Obviamente, tem os que têm muito mais dificuldades do que outros. Nós sabemos da questão de disparidade que nós temos, que existe no Brasil, que não é tão pronunciado em países, talvez como a Europa ou Estados Unidos, onde existe um nível, uma classe média muito maior. Aqui nós temos disparidades muito grandes, mas a gente sempre encontra essa alegria, e essa alegria que é fascinante para o estrangeiro. Eu sempre costumo dizer, o americano não se toca para se cumprimentar, o francês ele dá a mão, mas muitas vezes ele dá meia mão. Empresários que dão meia mão, ou seja, não te dão a mão por inteira. E o brasileiro se abraça, e isso é extraordinário. E o que você tem achado da situação na França atualmente? Você tem voltado lá? Bom, existe dois approaches em relação a essa pandemia. Existe a questão na Europa, são países de pessoas muito mais velhas, então um olhar muito mais para pessoas velhas. No Brasil, nós somos um país muito jovem, então existe um olhar muito mais voltado para os jovens. Lá, tudo fechado, 6 horas, o couvre-feu, que não pode mais sair na rua, bar, restaurante fechado, etc. e tal. O Brasil não está vivendo isso, está relativamente aberto. Existem alguns focos mais fechados, mas de uma forma geral. Mas você, numa população de 220 milhões de habitantes, você não vai conseguir fazer auxílio. Na Europa, Portugal com 10 milhões, uma França com 50, 60 milhões, o governo consegue suprir e ajudar bastante. No Brasil, com 220 milhões, nos Estados Unidos, com 350 milhões, na Índia, com bi-milhões de pessoas, como você vai fazer um auxílio para a população? Então, a população tem que trabalhar, a população tem que ganhar seu dinheiro, e o Brasil está mais para a questão econômica. Imagina se a gente prender as pessoas dentro de casa, vão passar fome, vão morrer, enfim. E eu vejo também que esses lockdown estão fazendo as pessoas pirar. E aí existem doenças do coração, existem doenças psicológicas, jovens. Existem estudos agora na Europa de jovens que estão com problema psicológico, etc. e tal. Eu sou a favor dos gestos fundamentais da máscara, do álcool gel, do distanciamento social. Você vê que eu paralisei todos os eventos que eu tinha da minha empresa. Não estou fazendo nenhum em respeito a esse momento que a gente está vivendo. Tá? Mas
eu acredito que o lockdown e também numa lockdown completo ou parcial é O perigoso. problema é que realmente tira o emprego de muita gente também, né? Porque assim, aqui eles falaram Então, sobre talvez fechar de novo os restaurantes e bares aqui no Rio, né? E o Rio de Janeiro praticamente, bom, boa parte da renda aqui dos empresários vem de vários restaurantes e turismo, né? exatamente, nós dependemos muito do turismo. Atualmente, eu tenho conversado muito com os hotéis, da hora principalmente. O turismo hoje ele é muito mais voltado para o turismo interno. Nós não temos turista estrangeiro, praticamente, mas esse turista interno, São Paulo, Minas Gerais, Porto Alegre, os outros estados que vêm nos visitar no Rio, tem mantido um certo dinamismo econômico que é fundamental para o Rio de Janeiro e realmente. Então, nós temos que estar no meio caminho sempre. Nem tudo liberado e tem que ter os focos e tem que ter os cuidados, mas também nem uma situação como a França, que não tem bar aberto, que não tem restaurante aberto, que as pessoas são trancadas dentro de casa a partir das 18 horas. Nós temos que estar É. sempre olhando, tentar ver onde nós podemos atuar. Mas no geral, assim, que você veio para o Brasil 15 anos atrás, que você acha da cultura francesa? O que tem acontecido com a França, né? Porque tem muita gente comentando sobre isso, né? Sobre como a França talvez perdeu um pouco da cultura, da força, do espírito francês original. Qual a sua posição sobre isso? Você que tem essa comparação, né, de dois países. Então, eu vejo que a cultura no Brasil precisa ser muito mais valorizada, muito mais receber muito mais subsídios, como é nos países da Europa, por exemplo, os museus. Eu vejo a verba que os museus têm para trabalhar na Europa, e me dá uma inveja muito grande. Por que uma cidade como o Rio de Janeiro não tem um museu do carnaval para os turistas? Existe um museu, mas ele tem 300 metros quadrados debaixo da Sapucaí. É insuficiente. Então, existe, toda a cultura sofre muito, o meio artístico sofre no Brasil muito. E realmente há uma necessidade. A cultura é realmente fundamental para a educação de um povo, para o conhecimento de um povo. Então, ela tem que ser valorizada, ela tem que ser ajudada, ela tem que ser multiplicada, ela tem que ser disseminada. Não pode ser cultura de elite, ela tem que ser disseminada sempre. E existe uma cultura muito rica no Brasil, que é a cultura popular, no qual eu sou um apaixonado. Tanto é que esse ano que o Rio não tem carnaval, eu acabei inventando, junto com o único museu de figurino do mundo, que é sediado a 1 hora de Paris, de levar o carnaval do Rio de Janeiro para lá, de Air France, embarcou a semana passada, quase 2 toneladas de fantasia para 6 meses de exposição. Obviamente, o museu está aguardando a reabertura dos museus para montar a exposição, mas essa exposição ocorrerá durante 6 meses e vai retraçar nossos 3 carnavais: o de rua, bate-bola, o dos bailes e o da Marquês de Sapucaí. É uma exposição que vai acontecer, você falou, perto de Paris, né? Ainda não começou, está tudo fechado lá, né? Ainda está fechado, mas já tem previsão? Já chegou lá, foi levado pela Air France. Nós alugamos junto a vários ateliês aqui do Rio de Janeiro. Nós tivemos apoio da Liesa, apoio da Rio Tour, apoio do governo do estado, apoio que eu falo institucionais, porque todo o projeto foi bancado a nível do Ministério da Cultura da França, a nível do Museu Centre National do Costume de Scène, Centro Nacional do Figurino de Cena e da própria cidade de Moulins, que estão financiando toda a operação para levar essa cultura. Eu espero, com 6 meses de exposição, também dar um dinamismo. Eu vejo 2 coisas. Quem não dá, porque existe uma população europeia que tem um nível mais, economicamente falando, que nem sempre pode viajar, então que vai poder ver o próprio carnaval no museu, e aquela que tem
condições de poder vir aqui para o Brasil, que vir para o Carnaval de 22, né, e relançar um pouco esse turismo que agora está parado há um ano e que vai ficar parado, está parado desde do final do Carnaval de 2020 e só vai, pelo jeito, recomeçar em 2022. Mas lá na França tem alguma previsão para abrir as coisas, para poder começar a exposição? Então, a reabertura dos museus depende do andamento das vacinas, dos protocolos de sanitários ligados à questão do Covid, e por enquanto está fechado. Eu falei que, diferentemente do Brasil, muitas coisas na Europa, e principalmente na França, estão fechadas. É um país que olha mais para a sua... Não, eu sei disso, mas ninguém falou nada sobre previsão de abertura? Não tem não existe nada. A ideia seria, a previsão era maio de 2021, acredito, e vejo que será provável para setembro. Essa exposição contou com um curador aqui do Rio de Janeiro, figurinista, o Alexandre Couto, no qual que foi fundamental para que essa exposição possa acontecer, mas que nos deixou pela Covid na noite do embarque das fantasias, ou seja, ele subiu ao céu junto com as criações dele naquela quinta-feira e faleceu do Covid. Com 50 e poucos anos, foi uma situação extremamente difícil e era o projeto de vida dele e eu vou fazer acontecer a exposição em nome dele. Que bom. Eu queria saber de você uma coisa assim, que como você já está há muito tempo aqui, você deve ter visto que no Brasil as coisas acontecem muito com a ajuda do governo, né? Os produtores culturais, no geral, esperam, né, um pouquinho de incentivo fiscal, projetos de Lei Rouanet, qualquer outro dos diferentes projetos que tem aqui. Como que você acha que você sendo um empresário, você sendo um executivo, alguém que já fez acontecer tanta coisa, como que nós brasileiros podemos nos empoderar mais como uma sociedade para poder organizar coisas, apesar do governo, né? Porque às vezes o governo nem sempre a gente consegue contar, né? Eu vejo realmente a classe cultural, todos os profissionais precisam estar sempre unidos, obviamente, e sempre batalhando para que essa cultura aconteça, que essa cultura chegue à população. Então, eu vejo, às vezes, artistas tomando posição, se engajar. O engajamento é fundamental. Nós fizemos uma revolução em 1789, que deu muito o que falar, liberté, égalité, fraternité. Os brasileiros manifestam, principalmente na cultura deles popular, do carnaval. Você sabe que todo ano, nas ruas, nesse momento do carnaval, há um manifesto muito grande contra governos, contra medidas, contra políticas, etc. e tal. Mas não é só nesse período que tem que se unir, que tem que, de uma forma sempre pacífica, nunca fui a favor de movimento social, de manifestação, mas de engajamento. E realmente a classe artística se posicionar, já tem artistas que se posicionam, e isso é muito importante, e está sempre unido para estar proporcionando, divulgando essa cultura fenomenal, que é tão criativa. A cultura brasileira é tão criativa, e às vezes os profissionais não são valorizados como devem. E os investidores, como unir, que você faz tanto, você faz sua feijoada, você faz seu camarote, você une tantos investidores, como é que a gente pega esses investidores para fazer mais coisas culturais, para organizar eventos, para ganhar ingressos, né? Fomentar uma indústria de entretenimento brasileira que praticamente não existe. Ganhar ingressos. Você sabe que o ano passado a cantora
a cantora que falou sobre não tem ingresso, não tem amigos, tem trabalhador, eles têm que se remunerar, etc. e tal, porque existe, quando chega perto dos eventos, seja uma feijoada de carnaval, uma feijoada durante o ano, seja o próprio camarote, seja qualquer tipo de evento, existe uma fila de pessoas pedindo ingresso. E realmente eles esquecem, essas pessoas, que existe um contingente de pessoas trabalhando, de pessoas investindo tempos e recursos muito elevados para poder proporcionar isso tudo. Ou seja, não existe coisa de graça. Você sabe muito bem disso. Você precisa de patrocinador para manter seu trabalho. Você precisa de pessoas que te apoiam. E nós também, os camaroteiros, como eu chamo da Sapucaí, nós precisamos de pessoas que comprem efetivamente. Então, isso é muito importante. Qualquer evento, ele precisa realmente, a lista VIP, a lista dos fura-filas, a lista dos que querem levar vantagem, não funciona, gente, não funciona. Essa me parece ser mais ou menos a mentalidade geral brasileira, né? E realmente as pessoas não param para pensar que alguém está pagando, né? Alguém tá pagando a conta porque assim, tipo assim, você vai fazer filme, vai fazer teatro aqui no Brasil, tem uma mentalidade de que tem que ser por incentivo do governo, e aí os ingressos é meio que, não é uma coisa assim para pagar a luz, talvez, mas não é para pagar o espetáculo, não é para pagar né, todos os... Exatamente. E para isso você tem que ter um incentivo, você tem que ter algum handout, entendeu? Alguma coisa de graça tem que ter. E tem essa mentalidade, não tem uma mentalidade de, não, pô, se a gente investir aqui, a gente tem um retorno e pode investir em outra coisa. Eu na Inglaterra trabalhava com organização de festival e a gente era uma empresa pequena, né, que organizava um festival de música, e a gente ganhava dinheiro em um festival e aquilo era o suficiente só para organizar o outro e ganhar um pouquinhozinho, assim, para pagar algumas pessoas, não o dono, e organizar o próximo. Não dá para beber champanhe de graça, não. Alguém tem que pagar a conta, alguém tem que pagar, e custa caro, apesar de ter parcerias, mas acaba também tendo um valor. Não funciona. As marcas, elas proporcionam um suporte, mas elas também cobram valores e tem que ser pago, enfim. Então não existe o 0800 almoço grátis em eventos. Agora, os eventos corporativos é um pouco diferente para mim, porque aí é a própria empresa que contrata, então, e depois ela convida ou clientes de relacionamento, ou até colaboradores. Então, aí, nesse caso, não existe essa questão de convite. Mas, enfim, eu falo de ingresso quando se trata de evento, eu erradiquei do dicionário a palavra convite. É uma boa. Para brasileiro é necessário. Mas, o pessoal fala, comprei convite, né? Tipo...